Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 933 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos por lei estadual é compatível com a Constituição. Demonstrado o déficit financeiro ou atuarial da Previdência, a majoração dessa cobrança não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário ajuizado pelo governo do estado do Goiás contra a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça daquele estado, que declarou inconstitucional a lei que aumentou o índice de contribuição à previdência dos servidores de 11% para 13,25%. A norma contestada é a Lei Complementar Estadual 100 de 2012, que não está mais em vigor, pois foi revogada pela Lei Complementar Estadual 161 de 2020. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu pertinente a análise do tema devido ao cenário de crise previdenciária enfrentada no Brasil. Assim como Goiás fez, outros estados têm discutido o aumento da alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária de seus servidores, as quais devem gerar ações contestando a constitucionalidade do dispositivo. Essa majoração decorre, inclusive, da emenda constitucional número 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, que proibiu os estados, Distrito Federal e municípios com déficit atuarial de adotar a alíquota de contribuição previdenciária inferior à dos servidores da União, fixada em 14%. Esse valor pode ser reduzido ou majorado, de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Ou seja, é de extrema relevância saber se o aumento da alíquota de 11% que vinha sendo praticada ao redor do país e deverá ser majorada por força da emenda constitucional 103 de 2019 é compatível com a Constituição, justificou o relator ministro Luiz Roberto Barroso ao afastar a perda de objeto do recurso extraordinário. Em Goiás, a ação foi ajuizada pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a majoração feita por lei é inconstitucional, porque foi promovida sem o devido cálculo atuarial que comprovasse a necessidade da majoração. Para o STF, no entanto, a conclusão é de total compatibilidade, mesmo nas hipóteses em que a lei for aprovada sem inclusão desse estudo atuarial específico e prévio. Isso porque o que a Constituição exige no artigo 149, parágrafo 1º, é a existência da necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do regime previdenciário. E no caso de Goiás, isso foi demonstrado por meio de avaliação segundo a qual o regime próprio da Previdência Social, RPPS, tenderia a apresentar déficits financeiros anuais a partir de 2013, com crescimento até 2036. Se o regime de previdência próprio da Previdência Social sobre déficit, o Estado é obrigado a recorrer ao Tesouro para arcar com o pagamento de aposentadorias e pensões, o que diminui investimento em outras áreas da administração pública. Por isso, o ministro Barroso destacou que não existe problema em o chefe do Poder Executivo justificar o acréscimo na alíquota da contribuição previdenciária com base na necessidade de liberar essas verbas para serem destinadas a obras e serviços essenciais à população. Note-se que não se trata de carrear o valor arrecadado com contribuições previdenciárias para outras finalidades, o que seria vedado, mas de reduzir o déficit no regime próprio e, desse modo, diminuir o volume de aporte de recursos desvinculados do Tesouro para a Previdência Social, afirmou o relator. Pelo mesmo motivo, afastou a ocorrência de confisco por parte do Estado. Para o Tribunal de Justiça de Goiás, a lei impugnada buscou reduzir o déficit previdenciário para a formação de recursos outros que não a proteção à Seguridade Social, o que não é exatamente o caso. Ao acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes citou precedente do STF no sentido de que se o Estado requerente não puder reduzir o déficit do RPPS com a solidariedade dos servidores públicos, esses valores serão cobrados de toda a sociedade. Teses aprovadas.
1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 933 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiroto. Um forte abraço e até a próxima.